Só uma enorme reviravolta impedirá que Fernando Lázaro seja demitido pelo Corinthians nessa quinta-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre Dorival Júnior, que tem um acordo verbal com o São Paulo, mas foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Informação importante, Fernando Lázaro está bem perto da demissão do Corinthians. Nessa quarta-feira, dentro da Neoquímica Arena, o Timão voltou a tropeçar. Derrota por 1-0 para o Argentino Júnior, único gol da partida marcado aos 13 da etapa inicial por Cabreira. Falha defensiva do Corinthians, Timão não jogou bem, foi dominado pelo adversário durante boa parte do jogo. Teve duas boas oportunidades nos minutos finais, mas muito pouco para um time com investimento alto e com folha salarial na casa dos 20 milhões de reais mensais. Diante da pressão de torcedores no estádio e também nas redes sociais, com direito a uma postagem da Gaviões da Fiel exigindo a demissão do Fernando Lázaro, o Corinthians já se mexeu e deixou no ar a impressão de que o Lázaro será demitido nas próximas horas. Alessandro Nunes, o gerente de futebol, antes de deixar a Neoquímica Arena, afirmou o seguinte, abre aspas, não vou falar nem que sim, nem que não sobre a demissão. Agora de cabeça quente não conversamos. Amanhã, nessa quinta-feira, pela manhã, haverá uma reunião no CT, como sempre acontece. E é perguntar, mas e aí, ele vai cair ou não? E o Alessandro respondeu, não se trata de respaldar o Lázaro, mas sim de respeitar. Amanhã sentamos e conversamos, fecha aspas. Ficou para todo mundo a impressão de que Fernando Lázaro será demitido em breve. A expectativa entre os dirigentes do Corinthians era de encontrar um técnico para poder anunciar assim que fechar a demissão do treinador atual. Lázaro, que não conseguiu decolar, foi uma aposta do Duílio e dos atletas do Timão. O time acabou caindo no Campeonato Paulista pro Ituano, dentro de casa nas quartas de final. Tomou 2-0 na semana passada do Remo na Copa do Brasil, complicando a sua situação. E agora com essa derrota na Libertadores também compromete a possibilidade de classificação para a fase de mata-mata. Quem poderia ser contratado? Cheguei a contar para vocês que o nome de Mano Menezes tem defensores importantes entre os dirigentes, mas o Mano já deixou bem claro que não deixará o Internacional nesse momento. Juan Pablo Vojvoda, o treinador do Fortaleza, é quase uma unanimidade entre os dirigentes corintianos. Só que toda vez que foi procurado, o Vojvoda sempre disse não a ofertas porque ele quer cumprir seu contrato com o Leão do Pici. Cuca poderia ser uma alternativa? Acho bem difícil. E Dorival? Vou te responder daqui a pouquinho. Quero fechar o vídeo para contar sobre Dorival Júnior, que tem um acordo verbal com o São Paulo, mas que no início dessa semana foi oferecido ao Corinthians. Bora te explicar de forma cronológica toda a história para que você possa entender. Dorival está desempregado desde o fim do ano passado, quando o Flamengo decidiu não renovar seu contrato. E é óbvio que ele quer voltar a trabalhar e pretende voltar em um grande clube. Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians foram aqueles que se apresentaram como boas alternativas recentemente. O Galo chegou a fechar um acordo com o Dorival, mas não conseguiu contratá-lo porque o Cudê, o técnico argentino que está à frente do Atlético, desistiu de retirar uma multa rescisória do seu contrato, multa de 26 milhões de reais. Os dirigentes do Galo queriam demitir o Cudê para contratar o Dorival. Só que quando o Cudê, percebendo que seria demitido, desistiu da retirada dessa multa, inviabilizou sua demissão, o Galo, em hipótese alguma, vai pagar esses 26 milhões de reais. Em relação a Corinthians e São Paulo, Dorival vinha acompanhando bem de perto a situação dos dois clubes. No início dessa semana, antes mesmo do anúncio da demissão do Rogério Ceni, ele já havia sido procurado por um representante do São Paulo para dizer, olha, o Rogério, depois do jogo contra o Porto Cabelo, na terça-feira, será demitido e queremos contar com você. Dorival disse o seguinte, não vou abrir conversas enquanto o Rogério for técnico, mas a ideia de treinar o São Paulo me agrada. Quase que simultaneamente, um dos representantes do Dorival entrou em contato com o Corinthians e perguntou, vocês não têm interesse em contratar o Dorival? A resposta dos dirigentes alvinegros foi não, descartado. Vamos bancar o Fernando Lázaro, a gente acredita no trabalho do técnico, ele tem o respaldo dos jogadores e o Timão pretende fazer
com que ele continue por bastante tempo. O que a cartolada alvinegra não imaginava era essa derrota para o Argentino Júnior, que deve determinar a queda do Fernando Lázaro. Mas ficou tarde para que o Corinthians atravesse o São Paulo. Pelo menos essa é a convicção dos dirigentes são paulinos, que esperam para amanhã dessa quinta-feira o desembarque do Dorival em São Paulo para a assinatura do contrato. Dorival tem morado em Florianópolis, mas já deixou verbalmente acertado tudo com o tricolor. Será que o Corinthians pode tentar atravessar? Talvez. Mas os dirigentes do São Paulo confiam na palavra do treinador e esperam anunciá-lo muito em breve. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola ao longo da programação. Fiquem todos bem, abraço, tchau.